Nessa nossa aula estaremos falando sobre adjetivos e de uma forma mais precisa sobre adjetivos comparativos. Mas claro, vamos analisá-los em relação a outros tipos de adjetivos que também são próximos a eles. Então, vamos lá. Um adjetivo, antes de tudo, é uma palavra ou conjunto de palavras que modificam, ou seja, descrevem um substantivo ou pronome. Os adjetivos podem vir antes ou depois das palavras que modificam. Então você tem aqui This is a cute cat. Cute é um adjetivo. This cat is cute. E cute aqui nessa segunda sentença também é um adjetivo vindo depois, não antes. Agora, a maioria dos adjetivos podem mostrar um grau de qualidade ou quantidade, formando dois graus de comparação. O grau comparativo e o grau superlativo. Estes graus são formados a partir do grau positivo, que é a forma usual dos adjetivos. Então, a melhor maneira de interpretarmos isto é a forma que nós denominamos de adjetivo positivo, nada mais é do que o adjetivo sendo utilizado na sua forma normal. Como nós, por exemplo, vimos aqui. This is a tall building. Agora, temos a forma comparativa e superlativa, sendo que o foco dessa nossa aula será a comparativa. Então você tem aqui o formato comparativo, que seria, por exemplo, This building is taller than that one, ou seja, temos literalmente a comparação de um objeto ou pessoa diretamente com outro objeto ou pessoa, e também temos a forma superlativa, This is the tallest building, que aí é a forma que nós utilizamos para expressar extremos. Mas como dito, estaremos voltando nossa atenção mais aqui para o comparativo nessa aula em particular. Adjetivos comparativos são usados para comparar diferenças entre os dois objetos que eles modificam. Ou seja, você tem um adjetivo e este adjetivo caracteriza duas coisas. E, tendo em vista esta característica, fazemos a comparação. Continuando. Ao formar o grau comparativo, siga o seguinte padrão. O substantivo ou o pronome, que no caso é o sujeito, mais um verbo, mais o adjetivo comparativo em si. Depois disso, temos a utilização da expressão than, que, trazendo para o português, significa do que. Depois, o outro elemento que está sendo aqui comparado, o outro substantivo ou pronome objeto. Então, vejamos aqui essa sentença. My room is larger than Jake's. Então, você tem o my room, que é o substantivo. Temos o is, que é o verbo. Temos o larger, que é o adjetivo no seu formato comparativo. Vamos estar falando aqui sobre formatos comparativos de adjetivos em breve. Depois temos o than, não é? E depois temos o objeto, que também faz parte da comparação, que no caso aqui é Jake's. O Jake's aqui tem o mesmo significado que Jake's room, ou seja, my room is larger than Jake's room. Temos então aqui o quarto meu sendo comparado com o quarto do Jake, e aqui estou afirmando que ele é maior do que o quarto do Jake. O apóstrofe S nos permite inferir que estamos falando do quarto do Jake, porque o elemento inicial da comparação foi room, tudo bem? Mas a maneira de fazer isto é um assunto para uma outra aula. O mais importante é nós estarmos aqui nos concentrando na sequência de elementos que, independente se temos apóstrofe S ou não, temos sempre ela sendo seguida quando estamos falando de comparação, tudo bem? Agora, o segundo item da comparação, ou seja, o elemento que uma coisa está sendo comparada com, pode ser omitido se for claro a partir do contexto que algo está sendo comparado a outra coisa. Então, este exemplo inicial aqui nosso é um exemplo disso, ou seja, temos o objeto podendo ser omitido pelo menos de forma explícita, porque já podemos inferir que estamos nos referindo a rooms. Mas ainda assim, de uma forma mais clara, vamos ver essa outra sentença. If you start working out, you will get thinner. Ou seja, você aqui tem, se você começar a treinar, você ficará mais magro. Perceba que você não tem necessidade de adicionar aqui, por exemplo, than, não é? Seguindo aquela estruturação que foi aqui dada antes. Por quê? Já conseguimos inferir que você está se referindo diretamente a, neste caso, você mesmo. Se nós, na realidade, quiséssemos manter a estrutura exatamente como temos aqui originalmente,
O que teríamos aqui é uma sentença que diria: If you start working out, you will get thinner than you are right now. Ou seja, se você começar a treinar, você vai ficar mais magro do que é agora. Neste caso, temos, sim, a utilização completa da estrutura antes mencionada, mas quando o elemento, o objeto no qual você está tendo a comparação em relação a ele pode ser inferido do contexto, você tem a opção de simplesmente parar a sentença no adjetivo em seu formato comparativo. E aqui temos o thinner sendo explicado logo abaixo. Você vai ficar mais magro em comparação com o seu eu anterior, ou com o que você era antes, tudo bem? Perfeito. Agora, adjetivos comparativos com uma sílaba, que é o que nós definimos como adjetivos curtos, são normalmente formados adicionando R ao seu final. Uma coisa que você vai perceber é que o elemento central da utilização de comparativos em qualquer contexto é o tamanho do adjetivo. Se ele é curto, ele é expressado nessa forma comparativa de uma forma, se ele é longa, ele é expressado de outra. E vamos ver aqui. Então, você tem aqui o adjetivo smart, inteligente ou esperto. Pois bem, é um adjetivo curto, na sua forma comparativa, smarter. Temos o adjetivo big, que é um adjetivo também curto, terminado, portanto, com R, como o smart, mas temos aqui um pequeno detalhe. Se o adjetivo tem uma consoante seguida de uma vogal e depois finalizado com uma consoante, que é o que nós denominamos de CVC, consoante, vogal, consoante, a consoante final, ou seja, a última letra desse adjetivo na sua forma pura, na sua forma positiva, como nós vimos antes, deve ser duplicada antes de adicionarmos o ER e assim expressarmos a sua forma comparativa. Então você tem o big se tornando bigger. Tudo bem? Excelente. Continuando. Adjetivos que terminam em consoante mais Y substituem o Y por I antes de adicionarem o ER. Então você tem o dry, e aí, claro, é um adjetivo curto, em qual você tem um ER ao final, drier. E por mais que na pronúncia você não consiga observar nenhuma modificação, no spelling, né, na soletração da palavra A. Ou seja, se você tem uma palavra que termina em Y e a sua letra antepassada, ou melhor, a sua letra que antecede é o Y, ou melhor, uma consoante, mais uma vez, repetindo, e eu lhe peço desculpas. Então, vamos lá. Se você tem um adjetivo terminado em Y e a letra que o antecede é uma consoante, você primeiro tem que substituir este Y por I, para só depois adicionar o R, formando, portanto, a forma comparativa do adjetivo aqui que temos em mãos, tudo bem? Perfeito. Agora, adjetivos com 3 ou mais sílabas, ou seja, é o que nós denominamos de adjetivos longos, formam o comparativo precedendo o adjetivo com more. Aí temos aqui uma forma que, diga de passagem, é bem parecida com a forma que temos no português. O more pode ser diretamente interpretado como mais. Então você tem beautiful, que é uma palavra mais longa, e para expressar mais bonito ou mais bonita, more beautiful. Igualmente temos, por exemplo, intelligent, inteligente, uma longa palavra, um longo adjetivo, na sua forma comparativa se torna simplesmente more intelligent, aí bem parecido com o português. Alguns adjetivos não seguem nenhuma das regras explicadas anteriormente. Eles são comparados de forma irregular. Ou seja, temos, como em outros contextos da língua inglesa, a utilização de adjetivos no seu formato irregular, e um dos motivos é que, caso aplicássemos as mesmas regras neles, eles provavelmente ou teriam uma pronúncia muito estranha, ou seriam bem próximos a outras palavras que já existem em inglês que têm significados completamente diferentes. Então, vamos ver aqui exemplos. Veja os exemplos de adjetivos irregulares mais comuns. Então, temos a sua forma positiva, que podemos interpretar como sendo a sua forma mais pura. Good, bad, far, little, much e many. E aí temos a sua forma comparativa, que é o nosso foco aqui. Better para good, então good, better. Bad, worse. Far, farther ou further. Little, less. Much, many, more. Tudo bem? As suas formas superlativas de good é best, de bad é worst, de far é farthest ou furthest, little, least, much, many, the most. Naturalmente, não estamos aqui nos focando nisso, mas é importante nós também destacarmos esse segundo grau dos adjetivos
que temos em mãos aqui, tudo bem? Excelente. Tendo isso em vista, finalizamos a nossa revisão de adjetivos com foco nos comparativos. Muito obrigado.